O uso de medicações, chás e plantas e frutas para a prevenção de cálculos renais é algo muito feito no Brasil, talvez até mais do que em outros países. No episódio de hoje, nós vamos discutir o uso de uma dessas substâncias na tentativa de prevenção dos cálculos renais. É uma pergunta muito interessante que um paciente me enviou no Instagram e que eu resolvi discutir aqui no podcast com vocês, porque foi um tema intrigante que me levou a estudar e trouxe conhecimento novo até a mim, que estou bem acostumado a lidar com esse tipo de situação. Vamos à pergunta do nosso paciente e depois da introdução, vamos ao episódio de hoje, o episódio 3. Sejam bem-vindos. Bom dia, Dr. Giovanni. Eu sou o Luan, tenho 28 anos e minha dúvida é sobre cálculos renais. Recentemente fiz minha segunda extração de pedra e tenho outras 23 fragmentos de pedra de acordo com a tomografia. Após a cirurgia, eu passei numa consulta e fui receitado a tomar um remédio natural à base de cranberry. Esse tipo de remédio é eficaz contra cálculo renal? É eficaz contra a formação de cálculo renal? Obrigado. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bem-vindos a mais esse episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Hoje com esse tema bem interessante sobre suco de cranberry, ou a fruta cranberry, e a relação dela com os cálculos renais. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos que têm nos seguido nas plataformas de podcast, as resenhas, os comentários. Eu fico muito lisonjeado pelos elogios. Acho que o feedback das pessoas tem sido muito bom e espero que a gente continue nesse ritmo. Eu queria agradecer muito a pergunta do Luan. É uma pergunta muito interessante que me levou a estudar mesmo esse tema de cálculo renal, que é do meu dia a dia, e sempre a gente vai aprendendo conhecimentos novos, adquirindo, e isso ajuda muito na nossa prática clínica. E essa pergunta me mostra como é importante que a gente estimule os pacientes a nos mandar as dúvidas deles, porque nem sempre o que a gente tem de conhecimento, o que a gente quer falar, o que a gente sabe falar, é a dúvida do paciente. Então, temos sempre que colocar o paciente em primeiro lugar, pedir para ele nos enviar as dúvidas dele, para que a gente sempre esteja alinhado com as ansiedades e as dúvidas dos pacientes. Nem sempre o que a gente vai passar de informação é o que o paciente tem de dúvida no dia a dia dele. Então esse é o caso de hoje é um caso bem ilustrativo de como é importante a gente abrir a nossa prática para perguntas e muito com uma frequência até maior do que o esperado, as perguntas vêm e nos surpreendem. São perguntas que são dúvidas que às vezes a gente não conseguiria imaginar que as pessoas iam ter, dúvidas legítimas e que nos leva a estudar e trazer conhecimento novo. Então, para começar o episódio de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o cranberry, né? O que é o cranberry? A gente encontra em supermercados os sucos de cranberry. Na verdade, o cranberry é uma fruta pequenininha, né? Vermelha, redondinha. É uma fruta que é muito comum em países como os Estados Unidos, o Canadá e também o Chile. No Brasil, essa fruta não é muito do nosso dia a dia. Ela não cresce bem no clima brasileiro. Então ela não é tão consumida aqui, mas nesses países, principalmente nos Estados Unidos, ela é muito consumida.
naquelas festas de Dia de Ação de Graças, é uma fruta bem clássica dessa época. Essa fruta tem outros nomes, oxicoco, arando vermelho, mirtilo vermelho, airela. É uma fruta que no Brasil, para você consumi-la, você tem que importar cápsulas ou o próprio extrato seco da fruta. E existem alguns sucos no mercado. Eu até fui atrás para dar uma pincelada nisso para vocês, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. O uso mais comum do suco de cranberry é para infecção urinária. E a gente usa muito para infecção urinária porque o cranberry tem uma ação antioxidante, mas ele também tem uma ação que reduz a adesão bacteriana nas células do trato urinário. Então, para pacientes que têm infecções urinárias de repetição, principalmente do sexo feminino, a gente usa com bastante frequência o suco de cranberry. É uma das estratégias que a gente usa, uma das últimas estratégias, se a gente não consegue controlar as infecções urinárias com medidas comportamentais, com medidas de higiene e às vezes até com algumas medicações. Então, o uso clássico do suco de cranberry é para infecção urinária. E quando o Luan me mandou essa pergunta, se o suco de cranberry previne cálculo renal, a minha reação inicial foi dizer que não, né? Foi dizer que isso não é largamente usado para prevenir cálculos renais. Existem várias estratégias para prevenir cálculos renais que não são essa, que vem muito antes dessa. Então, por que será que o médico dele recomendou isso para ele? Isso me intrigou e eu fui atrás de estudar o tema para entender um pouquinho mais. E o que a gente percebe pela pergunta do Luan? Que ele já fez 2 procedimentos e que ele tem múltiplos cálculos dentro do rim. Ele não comentou sobre infecções urinárias, mas a gente pode assumir, eu vou assumir aqui que o médico dele avaliou o caso dele e provavelmente os cálculos dele são cálculos de estruvita. Né? Menos de 1% das pessoas que têm cálculo de estruvita. O cálculo de estruvita é um cálculo de fosfato, magnésio, amônio e cálcio. Então é um cálculo que acontece num pH um pouquinho mais alto na urina, um pH de 7, 7,5, e é um cálculo um pouquinho mais raro e um cálculo um pouquinho mais grave. É um cálculo que geralmente ele cresce rápido dentro do rim, diferente dos cálculos de oxalato de cálcio, que são a maioria, mais de 80% das pessoas têm cálculo de oxalato de cálcio. De forma diferente desses tipos de cálculo, o cálculo de estruvita ele é um cálculo que cresce bem rápido, ele pode crescer em poucas semanas ou meses. Ele está associado às infecções urinárias. E este acho que é o grande elo de ligação entre essa prescrição de suco de cranberry e tentativa de prevenção dos cálculos renais. Na minha cabeça eu estou imaginando que, como uma das tentativas de diminuir a incidência de infecções urinárias, o urologista prescreveu esse suco, essa medicação para o Luan, e na expectativa que isso ajude a controlar as infecções de urina e indiretamente diminua dessa forma a formação de cálculos renais. Isso é importante ficar claro para todos aqui. Então, todo mundo tem que usar suco de cranberry? Não. Né? Para quem tem infecção de repetição, talvez seja uma boa estratégia. Mas se a gente for falar da população em geral que tem cálculos renais, tirando pacientes que têm cálculos mais importantes associados à infecção, que provavelmente, como provavelmente é o caso do Luan, se você tem cálculos de oxalato de cálcio ou cálculos de ácido úrico, que são mais ou menos 10% dos cálculos são de ácido úrico e 70, 80% são de oxalato de cálcio na população em geral, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu fui atrás de trabalhos para entender o que o suco de cranberry ocasiona especificamente no metabolismo urinário, na avaliação metabólica urinária. O que eu encontrei? O suco de cranberry ele diminui o pH urinário. Talvez isso ajude também a prevenir as infecções, né? Só que diminuir o pH urinário, para quem tem cálculo de oxalato de cálcio ou de ácido úrico, é um problema. Além disso, os estudos que eu encontrei mais bem feitos, eles mostram que o suco de cranberry pode aumentar a excreção urinária,
tanto de cálcio, quanto de oxalato, quanto de ácido úrico, muito provavelmente por essa associação na redução do pH urinário. Então, se você tem cálculo de oxalato de cálcio ou de ácido úrico e você não pode ter um pH urinário baixo, você usar suco de cranberry é um erro. Então, temos que tomar cuidado aqui. Talvez a pergunta para o Luan, da resposta da pergunta do Luan seja sim, para você, Luan, o uso do cranberry pode ter algum benefício. Não tem nenhum estudo que mostra que tomar suco de cranberry vai evitar você de ter cálculos de infecção. A gente está fazendo uma inferência, um raciocínio. Então, se esse suco te ajudar a controlar as suas infecções, ele pode ajudar na prevenção dos cálculos, no seu caso de infecção. Mas na população em geral, essa não é a recomendação. Como a maior parte das pessoas tem cálculo urinário que acontece num pH baixo de oxalato de cálcio, o suco de cranberry para essas pessoas até pioraria a parte metabólica urinária e poderia até predispor a formação de cálculo renal, tá certo? Então, para o Luan talvez seja uma estratégia boa, na população geral, para a maior parte das pessoas que tem cálculo de oxalato de cálcio ou de ácido úrico, seria uma estratégia inadequada, algo errado de se fazer, tá certo? Falando um pouquinho agora da dose, né? Se você vai usar o suco de cranberry, esses que a gente tem no mercado, não tem muitos disponíveis, né, no nosso dia a dia no Brasil, mas para prevenir infecção urinária, o certo é beber de 1 a 2 copos por dia, entre 250 a 300 ml, dependendo do tamanho do copo, né? Então, se você tomar 2 copos por dia de suco de cranberry, talvez te ajude a prevenir as infecções. Mas analisando a composição dos sucos, eu encontrei um problema. Eu sempre fico com receio de receitar sucos prontos, porque a maior parte desses sucos tem muito sódio, né, que é um conservante, e o sódio pode piorar a formação de cálculos renais. Mas no suco de cranberry não, a concentração de sódio no suco não é alta. Por outro lado, a composição do suco mostra que ele tem alto índice de carboidrato. E um copo de suco de 200 ml tem 26 gramas de carboidrato, ou seja, quase 10% do que a gente pode consumir ao longo do nosso dia. Então é um suco muito calórico e é um suco que para quem está tentando perder peso, ou para quem já tem problemas de diabetes, hipertensão, obesidade, é um suco que pode complicar a parte metabólica, né? Então você está querendo evitar uma infecção urinária, mas você pode piorar a sua parte de resistência à insulina, de controle dos problemas de saúde. Então fica um alerta aqui. Os sucos disponíveis no mercado, apesar de não terem muito sódio, eles têm muito carboidrato. Então eu acho que uma dose de 1 copo por dia estaria mais do que o suficiente. Se você for consumir a fruta, 100 gramas da fruta seria o suficiente. E a substância em si, né, que vem no cranberry, que é a proantocianidina, o certo seria tomar 36 miligramas dessa substância por dia. Mas a regra básica para você decorar é de 1 a 2 copos por dia, levando em consideração a quantidade de carboidrato, ficaria mais perto de 1 copo por dia. Por fim, a gente sempre fica preocupado com efeitos colaterais, né? Por ser um suco de fruta, o cranberry não tem grandes efeitos colaterais, não tem grandes interações medicamentosas. Eu acho que um dos problemas é esse que eu já comentei, de ser um suco muito calórico e que pode piorar outros problemas de saúde, que podem inclusive formar cálculos renais, né? Existe uma grande associação entre obesidade, resistência à insulina e cálculo renal. Eu vou, inclusive num dos próximos episódios, eu vou entrevistar um amigo meu, um colega meu, que é super especialista em dieta low carb, para responder a pergunta de uma outra paciente nossa. É uma pergunta bem interessante entre a relação entre dieta low carb e problemas renais. Mas um segundo porém do uso do cranberry, que eu percebi, que eu fui atrás, e que eu acabei lendo na literatura, é que existe uma interação com medicações antiagregantes plaquetárias. Então, pessoas que têm alergia, como o AS, por exemplo, têm que evitar o uso do suco do cranberry. Existe uma reação
cruzada alérgica. Então, se você tem alergia a S, você não pode usar a fruta, o extrato ou o suco de cranberry, tá certo? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês nesse episódio, um episódio rápido, curto, mas que eu aprendi bastante. Eu espero que eu tenha passado conhecimento para vocês. Então, de forma bem resumida, o cranberry é muito usado para prevenir infecções urinárias. Para a prevenção de cálculos, ele não é uma estratégia bem estabelecida. Para quem tem cálculos menos frequentes, né, que são esses cálculos associados à infecção urinária, cálculos que recorrem muito, que crescem muito rápido, são cálculos associados à infecção urinária, talvez seja uma estratégia que a gente possa adotar. Eu nunca adotaria isso como uma estratégia única, tem outras medidas que a gente tem que fazer, como erradicar 100% os cálculos, às vezes deixar o paciente 3 a 6 meses com um antibiótico profilático à noite, no final do tratamento cirúrgico, mas o uso do suco de cranberry nessa população específica pode ter um papel beneficial. Não tem nenhum estudo que comprova isso, são inferências que nós estamos fazendo, são associações de possíveis benefícios, e as grandes contraindicações ao cranberry que eu vejo é alergia a S, existe uma alergia cruzada, e a segunda contraindicação seria relativa, né? Seria a síndrome metabólica, se você tem diabetes, hipertensão, obesidade, está acima do peso, colesterol alto, ácido úrico alto, talvez o suco de cranberry, por ser muito calórico, deva ser evitado, e uma opção seria usar as cápsulas e os extratos e não os sucos prontos de mercado. Tá bom? Mais uma vez eu queria agradecer a todos a participação de vocês, mandando perguntas bem interessantes para a gente. Queria novamente lembrar que é bem importante que vocês deixem comentários nas plataformas de podcast, para que esse podcast suba no ranqueamento e dessa forma mais pessoas nos encontrem. Nós já temos mais de 50 downloads nos nossos episódios, o que me impressiona, porque eu estou fazendo isso só há 2 semanas. A cada semana eu aprendo. E todos os episódios também estão nas nossas páginas do meu site, www.urologista.com.br/podcast/episódio 3, para você acessar direto o episódio de hoje. No site vocês podem interagir, é aberto para comentários, faço questão que vocês enviem seus comentários, a gente responde, e isso é muito importante, esse feedback é muito importante para a gente, tá certo? Então, vou ficando por aqui e nós nos vemos no próximo episódio. Grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.